Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos indique quais são as suas impressões sobre os andamentos da guerra na Ucrânia, nomeadamente no que tem a ver com a necessidade do presidente ucraniano ter substituído o ministro da Defesa por alegadas práticas de corrupção no Ministério, tendo nomeado um tártaro originário da Crimeia, com a família é originária da Crimeia, para onde regressou depois de ter sido expulsa para a Ásia Central, e os tártaros são conhecidos por terem muito pouco apreço pelos russos. Como é que vê toda esta questão, embaixador? Bom, em primeiro lugar, vale a pena talvez dizer que a guerra está neste momento numa situação, eu não diria de empate, mas de uma certa estabilidade, embora haja sinais de que a contraofensiva ucraniana, em particular no sul, tem feito alguns avanços. Avanços esses que não parecem ser muito significativos sob o ponto de vista de tomada do território, mas de todo modo configuram uma capacidade por parte da Ucrânia de sustentar, particularmente tendo em conta que não tem apoio aéreo, e esse ponto é importante, contrariamente à Rússia que tem apoio aéreo, mas que atua no território ucraniano também com alguma precaução, tendo em conta que há capacidade antiaérea por parte da Ucrânia. Mas a Ucrânia só tem capacidade antiaérea, não tem capacidade aérea, não tem aviões próprios ou tem muito poucos. E por isso mesmo esta ofensiva é uma ofensiva que em si mesma representa, digamos, uma certa capacidade por parte da Ucrânia, depois de um ano e meio de grande desgaste, humano, material, etc., de, apesar de tudo, ter o poder da iniciativa. E já aqui falámos da importância que essa iniciativa tem até para o mundo ocidental, que está a municiar e a equipar a Ucrânia, no sentido de ver da parte dela uma ação correspondente àquilo que é o esforço ocidental. As ações ucranianas, digamos, no fundo dividem-se a sul nas duas zonas, Zaporizhia e Kherson, em Kherson menos evidente, até porque há uma linha de separação mais ou menos estável. Em Zaporizhia é aí que a Ucrânia está a tentar uma testa de ponte, e a ideia, digamos, seria atravessar, no fundo, o território ocupado pela Rússia até chegar ao Mar de Azov, para no fundo, travar aquilo que é a linha de continuidade que vem da Rússia através do Donbass e que leva à Crimeia. Não se esperam, segundo os especialistas militares, não se esperam avanços muito significativos nos próximos tempos, pelo que até ao final de outubro não deverá haver grandes novidades. E volto a dizer, esta é uma guerra de atrição com muitas baixas, com uma perda em termos humanos muito forte. E esse elemento é também, digamos, o pano de fundo que nos pode levar a pensar e a olhar para aquilo que foi a substituição do Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa russo, ucraniano, estava desde há vários meses sob fogo, eu diria, ao que parece, isto vale o que vale, mas de qualquer forma são informações que vinham na imprensa americana, e neste aspecto a imprensa americana costuma quase sempre estar certa. O diretor da CIA foi a Kiev aqui há uns meses informar o presidente Zelensky que havia elementos por investigações feitas, segundo as quais vários setores da sociedade ucraniana ligada à máquina político-administrativa estariam envolvidos em casos de corrupção, alguns mesmo a nível do governo. E o caso do Ministro da Defesa era um deles. Na altura o Ministro da Defesa ficou tremido, eu diria, mesmo nos comentários que se fizeram na imprensa internacional, e o seu nome, de certa maneira, ficou a prazo. E agora saiu. A saída do Ministro da Defesa, no auge de uma guerra, no auge de uma contraofensiva em que é preciso dar uma imagem de unidade, de capacidade, etc., não é manifestamente um bom sinal. E, portanto, Zelensky, ao fazer isto, corre, de certa maneira, o risco de criar, digamos, algumas dúvidas, nomeadamente nos seus militares, que estão na frente de combate, relativamente àquilo que é a capacidade e o nível das pessoas que estão a gerir esta guerra. Além disso, convém dizer que este ministro era um homem que tinha criado
com os seus contrapartes do mundo ocidental uma relação de grande proximidade. Aparentemente era uma pessoa extremamente bem formada sob o ponto de vista técnico, não sendo embora um general, era uma pessoa muito bem qualificada politicamente e tinha criado, num quadro que é o da relação da Ucrânia com os seus parceiros ocidentais, em que é preciso uma relação de confiança, tinha criado essa relação de confiança. Agora vai ser necessário substituí-lo. A substituição, como o António disse, é uma figura que vem da minoria tártara da Ucrânia, da Crimeia, e que era um ucraniano da Crimeia. Os tártaros são muçulmanos, o que, de certa maneira, funciona no quadro da visualização da sociedade ucraniana como uma espécie de diversidade que não deixa de ser interessante para aquilo que é a expressão da estrutura governativa na Ucrânia. Mas, portanto, estamos aqui numa situação complicada em que Zelensky vai ter que, de certa maneira, mostrar a sua autoridade, que de um certo modo ficou revelada com esta atitude, isto é, Zelensky sabe que paira sobre a imagem da Ucrânia a ideia de ser um país altamente corrupto, e paira sobre a imagem da Ucrânia política, não é só a níveis económicos, etc. E, portanto, por outro lado, Zelensky sabe que qualquer aproximação que possa fazer e que queira fazer relativamente à União Europeia, relativamente à NATO, etc., passará por um escrutínio internacional sobre a capacidade e a vontade do seu governo de se libertar destes pecadilhos. Vai ser muito difícil, porquanto nós sabemos que a questão da corrupção está profundamente ancorada na máquina administrativa ou política da Ucrânia. E, portanto, mas com este gesto, digamos, correndo um risco, Zelensky corre também, digamos, faz também um ato de transparência e tem esse aspecto, digamos, positivo no sentido da sua imagem internacional. Mas tem um lado perverso também, embaixador, se me permitem, o lado perverso de dar a entender que, de alguma forma, quem alegava corrupção no Ministério tinha razão. Sim, mas também é interessante dizer que a imprensa ucraniana, não obstante o estado de exceção que se vive na Ucrânia, que limita as liberdades e limita, por exemplo, lamentavelmente, a existência de partidos políticos que se oponham à guerra, a Ucrânia, de certa maneira, a imprensa ucraniana, de certa maneira, também ela própria colaborou para a queda do ministro, ao Claro. denunciar. 2 dias antes ou 3 dias antes disto acontecer, Zelensky tinha havido uma ação de natureza judicial contra o oligarca é o nome que no fundo se dá aos multimilionários que são dos países de leste, contra o oligarca ucraniano, que no fundo tinha financiado a sua subida ao poder. Quando as eleições em que foi eleito. E, portanto, estamos aqui num terreno muito movediço, mas o mundo ocidental, particularmente o mundo ocidental que se mobiliza economicamente para apoiar a Ucrânia, está naturalmente atento aos sinais que possam dela vir, no sentido de que a Ucrânia quer também fazer um esforço de regeneração relativamente a este aspecto. Acha que, relativamente à questão mais particular da Turquia, a Turquia vacila entre apoiando em parte a Ucrânia, mas não fechando as portas ao seu relacionamento com a Rússia? O facto de um tártaro, ou seja, um otomano, estar no centro e na chefia do Ministério da Defesa pode ser uma forma de levar os turcos a optarem finalmente por apoiarem a Ucrânia e deixarem de lado a Rússia? Não acredito. A Turquia tem a sua própria agenda e a agenda essencial da Turquia é manter-se relevante no quadro desta situação. É relevante sob o ponto de vista prático, tendo em conta o papel que tem no Mar Negro e na gestão do acesso ao Mar Negro, e tenta mostrar-se útil. A Turquia não esquece que é um membro da NATO, embora seja um membro da NATO relativamente atípico, tendo em conta que, por exemplo, comprou material militar à Rússia,
e tem uma conflitualidade, como nós sabemos, com a Grécia, dentro do quadro dos países NATO. A Turquia tenta mostrar-se útil, tentou dar aqui um passo no sentido de ajudar, de certa maneira, a Rússia a regressar ao acordo dos cereais. A Rússia quer e não quer regressar ao acordo dos cereais. A Rússia pressente que o acordo de cereais funciona basicamente para a Ucrânia, isto é uma forma da Ucrânia ter um escape da natureza económica para poder ganhar algum dinheiro nesta situação, coisa que não interessa à Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. E por isso mesmo, a Rússia, perante aquilo que foi um clamor internacional sobre a dificuldade do acesso dos cereais russos, ucranianos e russos ao mercado internacional, acedeu àquilo que foi a intervenção por força das Nações Unidas, a fazer um acordo esse que, a certa altura, acabou, porque, segundo a Rússia, a Ucrânia, a comunidade internacional, nomeadamente aquela comunidade que mantém sanções sobre a Rússia, não cumpriu, de acordo com a leitura russa, alguns dos compromissos. Isto tem a ver com a saída dos cereais russos, tem a ver com a saída dos fertilizantes russos, e nisto liga-se também uma questão que é o facto de ter havido uma sabotagem de um pipeline de amoníaco que atravessava a Ucrânia, e houve uma sabotagem em Kharkiv, que tudo indica que terão sido os ucranianos a fazer, que fez com que o pipeline deixasse de poder ser utilizado e, mais do que isso, não pudesse ser reparado. A Rússia, por outro lado, diz que a saída dos seus cereais está a ser dificultada pelas sanções, muito embora, eu volto aqui a dizer uma coisa que às vezes se esquece, as sanções internacionais, nomeadamente as sanções unilaterais colocadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, não abrangem os cereais, isto é, a Rússia pode continuar a exportar cereais, mas isto traz atrás de si alguma hipocrisia. É que a Rússia pode exportar cereais, mas depois não pode ter acesso aos seguros por razões que se prendem com os mecanismos que são travados pelas próprias sanções. Os seus bancos não podem ter acesso ao SWIFT, ao sistema de pagamentos internacionais, porque a Rússia foi posta fora do SWIFT por decisão unilateral dos países ocidentais. Então a Rússia está a tentar utilizar a importância do seu regresso ao mundo dos cereais como uma maneira de se furtar às sanções. E, portanto, há aqui um jogo dos dois lados. Nós temos que perceber que estas sanções não são sanções das Nações Unidas, Certo. Não são sanções internacionais, são sanções unilaterais de alguns países contra a Rússia. Portanto, a Rússia, digamos, neste jogo está a tentar ir tão longe quanto lhe é possível e tentou jogar claramente com os cereais como um instrumento de guerra. Mas, por outro lado, tem uma grande pressão dos países do Sul, nomeadamente os países africanos, que querem cereais. Mas, por outro lado, também, e este ponto é muito interessante, verificou-se agora e constatou-se agora que a maioria dos cereais que saíram à luz deste acordo não foram para os países do Sul. Isto é, só 6% é que foram para os países do Sul, o resto foi para os países europeus e para os países mais desenvolvidos e para a China. E em grande parte para a China. Portanto, este é um magma muito complicado. Vamos ver em que medida é que a reunião do G20 que aí vem, em que não vai estar Putin, nem aparentemente vai estar Xi Jinping, e que está condenado ao fracasso, tendo em conta que não haverá condições mínimas para haver um comunicado final e umas conclusões, haverá eventualmente umas conclusões da presidência, que é indiana, por acaso, mas, portanto, veremos aí em que medida é que os países do Sul, em particular aqueles que são mais sensíveis à questão dos cereais para a África, serão capazes de aproveitar isso para passar uma mensagem. Volto só para acabar. Vai ser também importante perceber, no quadro da Semana Ministerial da Assembleia Geral da ONU, que vai ter lugar agora, em setembro, em que medida é que a voz dos países do Sul, em Nova Iorque, se vai fazer sentir de uma forma que possa prejudicar a própria imagem da Rússia. Porque se a questão dos cereais aí for colocada e se a Rússia for, digamos, encostada à parede, sob o ponto de vista retórico, naturalmente, digamos que essa semana ministerial não vai ser favorável à Rússia, tanto mais que Zelensky vai estar numa reunião do Conselho de Segurança, a convite da presidência albanesa do Conselho de Segurança, e isso vai ser claramente um bombardeamento de palavras sobre a Rússia.
Cá estaremos para apreciar o que se passará nessa altura. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.